Oi, pessoal, tudo bem? De volta aqui com a prosa com o Bertaglia. Tem sido muito bacana essa prosa aqui. Nós temos trazido pessoas diferentes, com competência, com experiências, com conhecimento, para compartilhar com a gente. São pessoas especiais que têm a vontade, a gana de disseminar também o conhecimento. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana, que é inovação, gente e logística. E, logicamente, nós vamos permear um pouquinho aí de tecnologia, já que nós vamos falar de inovação, porque nós falamos muito sobre a tecnologia humanizada. E a tecnologia humanizada não é inovação para o bem-estar da tecnologia propriamente dita. É uma inovação que funciona de forma eficaz e atendendo aí a uma necessidade muito mais significativa. E um dos principais padrões no campo, perdão, da tecnologia e da inovação é humanizar os sistemas tecnológicos, ou seja, criar relações mais humanas, não só entre os dispositivos, mas também entre os processos, os modelos de negócios, pessoas. E nós vamos falar aqui especificamente sobre logística. E, de qualquer forma, por que razão as relações entre inovação, tecnologia e pessoas devem ser humanizadas? Além disso, o que significa ser humanizado? Um assunto interessante, porque é uma palavra diferente que surgiu aí nos últimos tempos. E eu vou fazer o seguinte: quando nós falamos de sentimento e confiança, eles desempenham um papel importante em nossas escolhas. E no campo da logística, como é que fica isso? Eu vou chamar aqui um amigo para prosear comigo sobre esse assunto que é diferente, é importante, e ele vai falar, inclusive, sobre a carreira dele, que foi muito diferenciada. Eu chamo aqui o Emerson Miguel, lá da Lógica. Olha aí que legal, bacana, Emerson, você veio aqui conversar com a gente sobre um assunto que, na minha percepção, e pela minha perspectiva, é um assunto fantástico. Bem-vindo, Emerson! Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, depois de seguir você aí em todos os outros papos que você teve, e ter a chance agora de conversar com você um pouquinho também, contar um pouquinho de mim, da lógica, de gente, de, claro, a logística e tecnologia, né? E como é que a gente associa tudo isso de uma forma bem humanizada, que é um dos propósitos da lógica aqui. Olha só que bacana, Emerson. Aliás, você foi muito feliz quando você escolheu o tema aí, pelo menos na minha perspectiva, que você fala de inovação, você fala de logística, fala de gente, né? E humanização, que são temas pelos quais eu sou apaixonado. Vamos falar um pouquinho, vamos desbravar esse assunto aí, Emerson. A bola é contigo. Legal, legal, Paulo. Vamos sim, tá? Eu vou contar acho que um pouquinho só para você entender por que, onde a gente chegou, né? Por que aconteceu a lógica, né? E o propósito, porque esse é uma das coisas diferentes que a lógica tem, né? Então eu vou contar um pouquinho da onde eu vim, né? Para quem não conhece ainda, para quem não me segue ainda no LinkedIn. Bom, eu sou um ex-executivo de uma grande montadora, né? Que infelizmente está deixando o país, né? Há pouco tempo, né? Então, não precisa dizer qual é a montadora, mas, claro, é a Ford, né? Então, eu trabalhei 23 anos na Ford, grande parte desses anos como executivo, né? Na área de logística, né? E eu brinco, eu falo que foram 23 anos, mas, na verdade, quando eu paro para pensar, não foram 23, foram 46 anos, porque quando eu entrei na Ford, né, o meu pai saiu, e quando eu nasci, meu pai já trabalhava na Ford, né? Então, assim, uma coisa muito interessante, quer dizer, praticamente a Ford levou a minha vida até, a minha saída foi toda dentro de uma empresa automobilística que me ensinou muita coisa, né? E eu acho que hoje eu estou nesse momento, eu agradeço realmente a tudo que eu aprendi e vivi dentro daquela empresa. Mas a montadora, ao mesmo tempo que ela tem esse lado positivo da coisa, ainda mais na área de logística, que operações, que é aquela loucura toda, né? Ela te blinda de certa forma, né? As montadoras, elas te colocam dentro de uma cúpula e você acaba, às vezes, não enxergando o mundo que tem aqui fora, né? E aí, depois que tudo começou a acontecer com a Ford, a gente lá dentro já, entendendo para onde ia a coisa, né? Começaram a ter muitos cortes de pessoal e tasks e pedindo para a gente cortar gente. No momento que eu particularmente tomei uma decisão. Eu falei, não, está na hora de eu tentar fazer alguma coisa diferente, né? A partir do momento que eu não estava indo mais para um lugar que eu estava tendo vontade de ir, que era uma área de comércio internacional, que é para onde
eu trabalhei muitos anos na área de logística internacional, eu ia estar meio que regredindo, indo para uma área meio mais operacional, né? E eu não queria. Então, eu cheguei e falei, olha, vocês estão querendo fazer um task, estão precisando mandar a gente embora, eu estou me candidatando, fiz a última missão minha lá, que foi implementar o OEA, né, Operador Econômico Autorizado, que é o novo linha azul que colocaram. E aí, em novembro de 2018, né, eu decidi, aliás, foi meu último mês na Ford, né? E o interessante, para a gente até começar a entrar no assunto, foi que quando eu saí da Ford, eu tinha uma coisa que eu sabia, uma certeza, né, que é o que eu não queria. Né? O que eu vou fazer na minha vida agora? Bom, eu não sei, mas eu sei o que eu não quero. Por exemplo, voltar para uma montadora, eu tinha certeza que eu não queria mais. Né? Então, já era alguma coisa. Né? Então, daí para frente, o que eu ia fazer, que era o caminho mais natural que estava acontecendo com as pessoas. Elas saíam da Ford, né, da montadora, e iam para uma outra montadora, essas mais novas que estão chegando, porque tem todo esse conhecimento bacana. E aí eu decidi, falei, não, eu vou dar um tempo, vou investir um pouco em desenvolvimento humano, que é a parte que eu gosto muito, né? E aí eu fui para a Slack, fiquei 1 ano dentro da Slack aprendendo coaching e PNL de verdade, não fakes aí que inventam, porque banalizaram muito, né? Mas nesse meio tempo aí todo, né, as pessoas da Ford começaram a sair da empresa, né? E os mais novos tinham 20 anos, 21 anos, de todos os níveis de analista, nível de executivos, nível de gerências, e começaram a sair. E aí é aquilo que eu te comentei, Paulo, no começo, né? Quem ficou muito tempo dentro de uma bolha, a hora que você vai para o mercado, né, você sente uma coisa totalmente diferente, porque não era a nossa realidade. Né? A gente sabia entrevistar, a gente não sabia ser entrevistado. Né? A gente não tinha esse costume o que a gente fazia no máximo era job rotation, né? Você trocava né? Então, assim, trocar de emprego, imagina, a gente ia morrer todos aposentados dentro da Ford, não aconteceu. E os executivos começaram a sair e começaram a sentir como é que o mercado funcionava. Então, começaram a ver a realidade de você ir para uma entrevista de emprego e não passar, e você não ser chamado, né? E aí você começa a se questionar muito. E muita gente começou a entrar em depressão, né? Começaram a entrar em depressão. A realidade é essa. Muitos executivos falaram, bom, o que vai acontecer comigo? Porque tinha aquele rótulo de só conheço o mercado automotivo, né? Então, qualquer outra coisa que o cara tentava fazer, não esbarrava em alguma coisa. O salário é muito alto, a experiência é muito grande, não vai dar. E aí começou a acontecer, muita gente cai em depressão. E a gente vai entrar agora um pouco no assunto, porque fala do propósito, né? Da onde que nasceu tudo isso, né? E aí um provedor logístico da Ford, porque o network que a gente fez é enorme também, entrou em contato comigo, né? Pelo trabalho que a gente já tinha feito com ele, e perguntou, Emerson, você está fazendo alguma coisa? Você está? Eu falei, não estou. Você não quer responder um bid para a gente, né? Um bid, inclusive, para a Ford, né? E eu falei, respondo, né? Não tem problema nenhum, né? E aí eu chamei um desses, que hoje é um dos meus sócios na Lógica, né? Que ele estava numa situação assim, ele estava já entrando num processo de depressão, realmente, porque estava passando por muitas entrevistas, não estava acontecendo nada. Eu falei, Alexandre, você não quer vir fazer comigo esse bid? Não, mas eu não entendo de comércio exterior, meu negócio é operação, logística. Eu falei, cara, teu negócio é gestão, você conhece de gestão, nós vamos fazer juntos, né? E a coisa deu certo, né? A coisa funcionou, né? A gente fez um projeto para eles, foi super bacana, e aí a gente parou e falou, espera um pouquinho, ô Borsa, vamos pensar numa coisa aqui. O mercado talvez não está nos enxergando, né, como posição, né? Como um gerente, como um superintendente, mas o nosso conhecimento, né, tem um valor, né? E aí ele falou, espera um pouquinho, porque a gente é super atualizado em todos os aspectos, né? Eu falei, mas espera um pouquinho, a gente vai vender consultoria, né? E aí é que veio o estalo, porque a gente tem um pouco de trauma de consultoria, né? No consultoria padrão, a gente sofreu muito com o consultor, né? Então a gente tinha aquela imagem do consultor que chegava para a gente, dava um monte de trabalho para a gente, né? Pedia um monte de informação, dava um monte de coisa, ficava um monte de gente totalmente engomado, de terno e gravata, não sei o que lá, que às vezes nunca trabalharam numa operação de verdade, ou pelo menos nunca foram acadêmicos. E aí pediam um monte de coisa para a gente, né? A gente demandava tempo, demandava recurso para passar essas coisas para esses caras, eles apontavam os nossos problemas, que às vezes a gente já sabia quais eram, simplesmente num formato bonitinho, num formato diferente, né? E a gente falou... Aliás, Emerson, deixa eu só complementar um pouco isso, que hoje eu conversei com uma pessoa para falar de coaching e nós falamos sobre a banalização da consultoria, que tem um pouco a ver com o que você está falando, ou seja, o sujeito chega, entrevista um monte de pessoas, coleta as ideias, bota num Word, num PowerPoint e vai em frente. Ok, a bola é sua, voltei para você, vamos lá.
Legal, é isso aí, né? Então a gente falou, pô, mas é isso que a gente vai fazer? A gente vai vender desse jeito o nosso conhecimento? Eu falei, não. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós não vamos vender consultoria, né? Nós vamos vender inovação, né? Então a gente tenta eliminar a palavra consultoria, né? E qual que é a grande diferença disso daí, né, Paulo? A gente faz o seguinte, o conceito que a gente criou, né, primeiro é realmente humanizar a coisa, né? É tornar parceiro com os clientes e tentar trazer o máximo de conhecimento de pessoas possíveis para fazer projetos de acordo com o trabalho que é requerido, tá? Então, se é alguma coisa de transporte, vamos trazer alguém de transporte para fazer, né? Só que no seguinte conceito, a gente vai entender qual que é a dor do cara. Nós não vamos chegar lá e apontar quais são os problemas dele. A gente senta com os clientes hoje, né? E entende com eles o seguinte, fala, meu amigo, o que está doendo na sua empresa, no seu negócio, no seu serviço, seja o que for, né? No começo, a gente estava focando muito em logística só. Agora, a gente já viu que não precisa ser só logística. Claro, a nossa expertise é onde a gente tem mais conhecimento. Mas devido ao conhecimento de gestão que nós temos e pelo conceito que a gente fez, Paulo, né, de justamente ter disponível aí uma quantidade enorme de mão de obra que a Ford, né, acabou desligando de algum motivo, né, porque as plantas acabaram fechadas, as pessoas elas estão aí no mercado, pessoas super boas, né, que podem ser trazidas. Então, a gente acabou abrindo o leque bastante, né? E hoje a gente trabalha não só com logística, mas com manufatura, qualidade, compras, vendas. O que o cliente fala assim, ó, tá doendo isso? E aí entra na parte de tecnologia um pouco, nós vamos buscar uma melhor oportunidade para o cliente, né? Onde é que a gente consegue ter um resultado para ele? Ele me fala o que está doendo e eu vou procurar um remédio. Esse remédio ele pode ser, primeiro, só um comprimido para tirar a dor no momento, né? E depois, sim, a gente vai procurar uma vacina, alguma coisa que realmente resolva o problema dele, com uma diferença, né? A gente não vai apresentar para ele, entregar, sair e depois falar assim, bom, agora você se vira. Não, a gente vai até terminar a implementação, seja qual for, se for de gestão, se for de pessoas, se for de sistema, se for de tecnologia, seja do que for, né? Então, nós não nos limitamos só em logística, a gente acabou abrindo o leque para tudo isso, né? E como eu falei, de uma forma humanizada, né? A gente busca tentar trazer pessoas que estão precisando, que tenham conhecimento, sem nenhum preconceito, que a gente sentiu muito essa questão de... Não é preconceito, é pré-conceito do tipo, ó, esse cara é do ramo automotivo, esse cara já tem mais de 45 anos, né? Ou esse cara é muito novo para isso. Não, a gente vai buscar quem realmente pode ajudar naquele projeto, né? E hoje a gente está, assim, como eu vou dizer, crescendo bastante, mais do que a gente imaginava, né? Porque a gente está ampliando esse modelo, né? Estamos indo para outros locais, não ficando só aqui na região, por exemplo, de onde que nós somos aqui de São Paulo, né? A gente já está ampliando para outros locais também. E está bem bacana, porque as pessoas estão acreditando nesse modelo, né? E a gente está crescendo com tudo isso, né? Buscando uma forma, seja tecnológica ou seja humana, né, de estar resolvendo o problema para o cara, né? Então, assim, Paulo, é muito bacana e, assim, vamos ver o que mais que agora eu posso contar para você de diferente que a gente pode estar fazendo. Não, bacana. O Emerson, por isso que eu sempre digo que as pessoas que vêm aqui prosear são bem-vindas e são especiais, né? Porque você tocou algumas palavrinhas chaves aí, falando de humanizado, de inovação, de conhecimento, de pessoas que têm experiência, vai buscar no mercado, ou seja, aquelas pessoas que saíram da montadora e ficaram disponíveis no mercado, essas pessoas têm conhecimento, tanto do ponto de vista de como é que se move uma empresa, uma montadora no aspecto logístico, mas também como fazer a gestão. Tem uma característica nisso tudo, e juntando as palavrinhas, né, que está muito alinhado com o propósito aqui da Prosa com Bertaglia, que é realmente compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências. E você está trazendo, sendo do bem aí, Emerson, você está trazendo uma lição de vida, uma experiência que você teve fantástica e está transformando essa experiência em alguma coisa em que o mercado obrigatoriamente vai ter que caminhar. Vamos fazer o seguinte, Emerson, nós estamos aqui terminando o primeiro tempo da prosa, acredite ou não, foi muito rápida, tá? E nós vamos agora entrar num segundo tópico, onde eu gostaria que você explorasse, contasse um pouquinho mais de mercado, de inovação, dessa humanização, ou seja, desse continuidade àquele assunto que você começou antes, para dizer como é que você faz a diferença
para os seus clientes e para as pessoas que trabalham contigo. Pode ser? Claro, com certeza. Oi, Emerson, essa prosa está, meu amigo, fantástica, legal, gratidão enorme aí, você realmente é um cara especial em contribuir com a comunidade, essa humanização das empresas, tem um discurso muito forte nesse sentido, mas nós precisamos colocar em prática. Emerson, fala um pouquinho aí do que a lógica pode proporcionar de diferenciação para clientes e para colaboradores no mercado. Vamos lá. Legal, Paulo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? A grande sacada do negócio, que a gente entendeu e está colocando em prática, né? A primeira coisa é realmente tentar usar o melhor de cada um, né? A gente sofreu muito dentro desses grandes corpos, né? Em que você às vezes era obrigado a estar fazendo, não é aquilo que você não que você tem que fazer tudo que você goste somente, né? Mas às vezes aquilo que você não tem uma expertise realmente, não tem talvez o tino para aquilo lá, né? Às vezes os caras querem que você seja bom em tudo, né? E você não é. Às vezes você é um baita cara super especialista em algum aplicativo e os caras te forçam a aprender uma outra coisa, né? Não que todo conhecimento é válido, mas você não gosta, né? Então você é um cara super bom em fazer apresentações em PowerPoint, que gosta de falar em público, né? E o cara pega, não, mas você, peraí um pouquinho, você tem que fazer um curso de Excel avançado para que você possa se desenvolver. Você fala assim, cara, tá bom, eu vou fazer, mas não é aquilo, né? Eu não vou me sentir bem com aquilo lá, né? Então, esse é um dos propósitos que a gente tem, colocar as pessoas fazendo aquilo que elas têm uma maior aptidão, aquilo que elas gostem realmente mais de fazer, né? Claro que às vezes a gente não consegue, as pessoas têm que fazer algumas coisas que não são 100% do que gostam, mas a gente tenta, no máximo, usar o melhor de cada um em determinado segmento, em determinado projeto, tá? Essa é uma das coisas importantes que a gente faz, né? A segunda coisa é olhar para o mercado como um todo, o tempo todo, né? A gente percebeu que no final da história, em qualquer melhoria de processo que a gente vai fazer, que é uma das coisas que a gente fala que é inovação, é melhorar processo, reduzir custos, né? No final das contas, a gente está mexendo com gente, com pessoas, né? Então, não adianta a gente chegar numa empresa, né? E propor 1.001 melhorias, 1.001 reduções de custos, se as pessoas que vão estar trabalhando com aquela redução de custo ou que vão estar implementando aquela melhoria não acreditarem naquilo, né? Então, esse é o lado humanizado que a gente tem que chegar e mostrar para as pessoas a importância daquilo, né? Empurrar simplesmente goela abaixo as coisas não funciona, né? A gente já viveu muito esse tipo de coisa. Então, a gente tenta realmente entender qual que é a necessidade de cada pessoa, de quem vai realmente utilizar aquilo, né? E o terceiro ponto, a gente fala muito em tecnologia, né, em automação, né, em indústria. Agora, a indústria é comércio, é marketing, é tudo 4.0 agora, né? RH. Ligado a RH 4.0, coaching 4.0, já ouvi tem também, né? E a digitalização de tudo, né? E a gente entende o seguinte, sim, é muito importante, mas o que a gente percebe é que muitas empresas, ou muitas pessoas, quando vão tentar fazer uma melhoria, implementar alguma coisa, já vão tentar buscar coisa mais cara, coisa mais de último nível que possa ser implementado, né? Em relação à tecnologia mesmo, por exemplo, vão colocar um sistema que cubra a empresa inteira, que vai custar uma fortuna, e às vezes o problema do cara é tão pequenininho, um sisteminha básico, homemade, às vezes funciona, né? Uma automação básica de uma máquina pequena funciona, né? Então, a gente procura, como eu brinco, né? Não adianta pegar uma bazuca para dar o tiro numa formiga, não faz sentido isso daí, né? A gente tenta buscar a solução para o cara que realmente o atenda, né? A gente teve um caso bem interessante que a gente acabou não indo para frente, porque chegou a pandemia, que isso é um outro assunto que acho que também você deve ter falado com algumas pessoas sobre isso, né? Que é uma loucura toda. Então, muita gente realmente puxou o freio, mas existia um cliente que ele tinha um problema de localizar os produtos dentro da fábrica dele, né? E aí apareceram várias oportunidades, várias coisas, e a gente, de uma forma muito simples, falou assim, cara, existe uma coisa chamada beacons, que são uns sensores muito pequenininhos que custam uma miséria, né? Se você colocar um beacon dentro desse teu produto, né, em cada produtinho seu, né, e colocar não são roteadores, mas algumas coisas que vão fazer essa leitura, né, você vai conseguir saber onde o teu produto está. Pela internet é uma coisa muito simples. E tinha gente que já queria vender sistema, desenvolver uma coisa assim, da NASA para o cara, uma coisa absurda. A gente falou assim, cara, não é isso, né? Quando a gente fala em tecnologia, às vezes as pessoas já pensam em alguma coisa muito high-tech, né? E às vezes você precisa voltar um pouquinho e, claro, né, você tem que estar sempre junto ao mercado, né? Sempre entendendo quais são as novidades, porque senão você vai ser atropelado mais cedo ou mais tarde. Porque aquele cara que fica sempre parado, achando que está bem,
mais cedo ele vai ver que ele não está bem, né? E aí, às vezes, procurar ajuda é too late, né? Muito tarde, né? Então, para a tecnologia, a gente brinca que o céu não é o limite, né? Sky is not the limit, né? A gente fala muito isso, né? Então, você pode buscar o que você quiser e o IT vai poder, o pessoal de sistemas pode fazer o que você quiser, né? Dá para fazer, o cara sempre vai falar assim, dá, né? Tem um tempo, né? E tem um custo, né? Então, você precisa ver o que você quer associar essas duas coisas, Paulo. Perfeito. Tem um ponto que você colocou aí, que é o aspecto de tecnologia, e que você usou até a expressão da bazuca ou do canhão para matar uma formiguinha, né? Eu conversei, semana passada eu conversei com o Aquiles Rodrigues, e o Aquiles, não sei se você conhece, ele tem uma experiência grande nessa parte de implementação de torre de controle, gestão 4.0, e uma das coisas que ele coloca claramente, muito em linha com o que você está falando, né? Ou seja, nós precisamos olhar para dentro de casa e ver o que é que nós temos, né? Vamos trabalhar processo, vamos trabalhar modelos de negócios, vamos ser criativos, vamos ser inovativos antes de implementar qualquer ferramenta de mercado, que são essas ferramentas enormes de grandes empresas e que levam um baita de um tempo para implementar. Você, às vezes, fica na mão dessas empresas, toda vez tem um upgrade, uma nova versão, e aí a sua flexibilidade que você precisa ter, você não tem. E até eu ouvi depois, em cima do que ele falou, alguns comentários extremamente interessantes, foi aqui na prosa, né? Ele esteve aqui na prosa, do tipo, olha, nós precisamos olhar para dentro de casa, né? Nós precisamos ver o que nós temos dentro de casa para poder fazer isso. E outro aspecto que você coloca, e eu reforço, né? A gente já tinha falado no primeiro bloco, é a parte da humanização. Ou seja, nós temos que caminhar para essa direção, né? E eu fico feliz que a lógica esteja fazendo isso. Eu queria explorar um pouquinho mais a lógica, no sentido de o tipo de serviço. Eu sei que você já mencionou aí que você extrapola o aspecto logístico e você já cria uma amplitude de supply chain e estende para vendas, né? Ou seja, você já está falando de cadeia de valor, não mais de logística ou cadeia de abastecimento, né? E os clientes, eventualmente, você não está ficando ou permanecendo só com clientes do setor automotivo. Eventualmente, você tem outros clientes. Me fala um pouco disso. Legal, Paulo. É uma coisa muito interessante, né? Porque, por incrível que pareça, os clientes da Lógica, né? Eles são dos mais diferentes nichos de mercado que você possa imaginar, né? A gente trabalha desde grandes empresas multinacionais com plantas e 3.000, 4.000 funcionários, né? Até, por exemplo, uma empresa de consultoria de cidadania italiana, para você ter uma ideia, né? Uma empresa que está começando agora a trazer uma marca de bicicleta italiana super famosa também para o Brasil de volta, né? Então, a gente vai fazer toda a gestão desse processo como um todo, né? A gente encontrou um mercado muito interessante também, que não é muito explorado, e a gente já fez vários trabalhos em relação a isso, que é o desenvolvimento de SOWs, de escopos, né? Para cotação, tá? E por que a gente percebeu isso, né? Quem tem o conhecimento para você desenvolver, você precisa, por exemplo, trocar um provedor logístico da tua empresa, né? E você precisa fazer um escopo para você fazer uma cotação, né? Então, assim, quem tem o conhecimento para poder fazer isso são os caras da operação, né? Só que muitas vezes eles não têm o tempo para fazer isso, para se dedicar para isso, né? A área comercial não tem o conhecimento para fazer isso, né? Então, o que a gente faz, né? É um nicho bem bacana. A gente vai na empresa, entende o que está acontecendo, né? Desenvolve um escopo bem robusto, né, um SOW bem robusto para que seja feita uma cotação bem robusta, manda isso para os players da cotação, do bid, por exemplo, esses caras devolvem para a gente, né, a gente faz uma análise de aderência a esse escopo, quer dizer, isso aqui o cara atende, isso aqui ele não atende, isso aqui ele atende parcial, né, e aí entrega esse pacote pronto para a área comercial. Claro, se eles não quiserem que a gente entre nessa parte comercial, a gente não entra, mas às vezes a gente pode entrar também, para simplesmente entender e falar assim, olha, agora você negocia o valor, né? E por que isso é importante? A gente entendeu que é um segmento bem bacana. Primeiro porque acaba não sendo o core puro dos caras, nem de uma área nem de outra. Você não tira a mão de obra que está lá na operação para poder trabalhar com isso. E a área comercial não tem o conhecimento, como eu comentei, né? E outra, as grandes corporações não fazem mais contratos, né? Os caras colocam um pedido de compra, por exemplo, que tem geralmente os globais, né? Global terms ali, que depois que você coloca o cara para trabalhar com você, começa a dar um monte de problema, e você não, para os dois lados, não só para o contratante e para o contratado, né? Você fala, pô, mas isso aqui não estava cotado, isso aqui não estava
porque não teve um contrato e ninguém mais faz contrato. Quando você faz um escopo bem robusto e as duas partes entendem realmente qual que é a proposta, qual que é a coisa, como é que a coisa tem que funcionar, isso serve realmente de um manual depois para você acompanhar o serviço que foi contratado. Ó, você falou que você ia sim fazer um indicador para mim de performance uma vez por mês. Você falou sim que ia me dar produtividade de tantos % por mês, né? Então, o escopo serve como se fosse também um complemento ao pedido de compra, né? E a gente percebeu que quando a gente começou a oferecer isso aí, começou a aparecer muita coisa. A gente começou oferecendo para um negocinho desse tamanho, né? E agora, para vários outros segmentos, a gente acaba trabalhando. Né? A gente já fez escopo de transporte, escopo de sea carrier, né? De transportador marítimo, de provedor logístico, de armazém, de várias coisas diferentes, né? E como eu comentei com você, né? A gente vai muito além do mundo automotivo. Acho que o mundo automotivo, para a gente, tão para trás agora que acho que a gente trabalha acho que com 1 ou 2 clientes que são fornecedores de peças, e não mais do que isso também, né? Você fala assim, pô, mas o que você comentou agora há pouco, vocês trabalham com um cara que faz consultoria de cidadania italiana, né? O que tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, né? O cara tem uma empresa, tem que ter processo dentro da empresa dele, né? Ele tem logística porque ele faz movimentação de documentos entre cartórios no Brasil e fora do país o tempo todo, né? Então ele tem que saber qual é a melhor forma desses documentos chegarem em todos os locais, né? E ele tem que ter uma força de vendas, né? Porque ele vive disso, ele vive de vender um sonho, por exemplo, né? Então, eu falei, tudo é possível ser melhorado. Acho que você comentou isso no começo do nosso papo também. Tudo é possível ser melhorado, né? Basta você ter uma visão diferente, né? E você não querer empurrar algumas coisas que não são necessárias, né? Então, a gente tem projetos que a gente está partindo do zero, Paulo, né? Assim, começando com a empresa agora, está caminhando agora, e a gente tem empresas que estão com problemas realmente, e a gente está tentando ajudá-las, né? A gente detectou dois tipos bem distintos de empresa, né? Até para a gente poder fechar isso aqui tudo. A gente entende que existem 2 empresas que vão procurar ajuda, né? Aquelas que realmente estão, como a gente brinca, com a grama alta já, né? Quando o cara já deixa de cuidar até do jardim da empresa dele, o cara está economizando na água, e o cara já acha que isso aí vai ser a solução, e esse cara, às vezes, está no momento de talvez chegar até numa decisão de vou ou não vou, porque já está numa situação tão grave que ele falou, putz, o que eu faço agora, né? E as que a gente mais gosta de trabalhar são aquelas empresas que estão numa curva de aceleração, quer dizer, o cara está bem no mercado, e mesmo assim ele fala assim, eu acho que eu posso ir um pouco além, o que mais eu posso melhorar, né? E quando a gente pergunta qual é a dor desse cara, ele fala assim, eu acho que não está doendo nada, mas o que pode doer para mim ainda, né? E aí é legal, né? Esse cara é realmente o preventivo, né? Ele é o cara que é o tratamento preventivo, e a gente sai para buscar esses caras que estão crescendo porque o cara está inconformado, né? A gente tem um cliente que faz rótulos, por exemplo, você tem uma ideia, que faz rótulos de todas as cervejas do Brasil, menos da Ambev, porque a Ambev tem a própria gráfica deles, né? Pô, cerveja não tem crise. Se tá ruim, o cara bebe. Se tá bom, o cara bebe. No Brasil, o cara no frio, no calor. Então, é uma empresa assim que eles estão muito bem no mercado. Eles não têm concorrentes, né? Então, você fala assim, por que os caras chamaram a gente, né? E a gente foi entender, porque o cara tem essa visão, ele fala assim, olha, se eu não melhorar o meu transporte, né, que ele falou assim, eu estou vendo que a logística pode ser um impeditivo para mim, né, se eu não melhorar isso agora, né, pode ser que vai chegar daqui a um tempo algum concorrente e vai oferecer uma coisa muito melhor, muito mais rápida, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo, entendeu, Paulo? Essa abrangência que a gente sai do mundo automotivo e entende que quando a gente olha com um lado humano para as coisas, né, a gente vê oportunidade, seja em qual for o tipo de empresa, né? Que bacana. Então, a gente tem esse braço também de desenvolvimento humano forte, né? Que a gente trabalha com pessoas, que é o que eu falei, não adianta vender o projeto se as pessoas não comprarem, né? Então, a gente faz treinamentos, a gente desenvolve treinamentos também, né? E sempre tailor-made que a gente brinca, sempre realmente não tem nenhum enlatado. Se você perguntar assim, você tem um portfólio da lógica, eu vou de novo falar para você, não tenho. A gente vai sentar e vai entender o que está doendo antes de fazer qualquer coisa. Fantástico, meu amigo, muito bacana. E, inclusive, você mencionou uma coisa aí que eu adoro, que é o seguinte, nós não precisamos buscar um médico ou tomar um remédio quando a gente já está doente, né? Ou quando tem a dor. Muitas vezes é melhor você se preparar, ir na academia, fazer uma caminhada, ou seja, é a história da prevenção que você falou. Então, buscar ajuda no momento em que nós, principalmente quando ele falou, se chegar um concorrente, como é que eu vou ficar, né?
Então, essa é uma situação. Meu amigo, nós estamos aqui, por incrível que pareça, finalizando essa prosa fantástica aqui com pessoas especiais como você. Aliás, nós precisamos agradecer a Fabrícia, né? Fabrícia, Sim. Que uma das nos nossas sócias. reuniu aqui para gente conversar. Você quer deixar uma mensagem final, Emerson? Quero sim. A primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo saber é que não existe o certo, aquele cara que fala assim, não, o mundo corporativo é certo, o mundo de empreendedorismo é certo, existe o seu momento, né? Eu acho que as pessoas têm que estar no momento delas e saber que a decisão que ela tomar vai ser a decisão correta, né? Os dois lados têm os riscos, os dois lados têm as glórias, não importa o que sejam, tudo depende do momento de cada um, né? E dos valores de cada um, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E dizer que nós, da Lógica, estamos sempre abertos, tanto para você, Paulo, como para qualquer um, para quando vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso LinkedIn. A gente, organicamente, né, a gente tem na company page da Lógica 11.300, 11.500 seguidores de forma orgânica, né? Legal. Para o LinkedIn, isso é um número bem bacana, né? Sem ser os nossos perfis pessoais, também tem um número bem bacana, né? E assim, eu falo que a Lógica é uma empresa que está sempre aberta para conhecer gente nova, para conhecer empresas novas, a gente nunca diz não para ninguém. Então, todo mundo que quer marcar um bate-papo comigo, quer conversar, quer entender, a gente está sempre aberto, e não só eu, como todas as pessoas da Lógica. E, em especial, agradecer você, Paulo, por essa oportunidade que deu para mim, para a Lógica, e em nome de todos da Lógica. Podem contar com a gente também, sempre que vocês precisarem, para qualquer coisa. Gratidão enorme, meu caro. Ao infinito e além. Um abraço sempre, virtual. Entendeu? Sky is not the limit, é isso aí. É verdade, o céu não é o limite, exatamente. É isso aí. Vamos em frente. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Abração, sempre. Emerson. Tudo Obrigado. de bom. Gratidão total. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí.